a conduza em tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Só reforçando o que o pastor estava falando sobre a nossa conferência, tanto as oficinas quanto o café da manhã realmente são gratuitos, todo mundo pode participar, mas é importante que você se inscreva no link que a gente liberou lá no Instagram. A gente vai liberar esse link também lá no grupo da igreja, certo? Estou falando igual eu falo com as crianças na salinha. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre uma disciplina espiritual que tem marcado a minha vida nessa estação. A disciplina através da qual o Senhor tem me moldado, através das correções, dos direcionamentos que Ele tem me dado. E Ele tem me moldado muito através dessa disciplina, que é a disciplina espiritual da oração. Enfim, eu tinha feito um negocinho da oração bem bonitinho com a oração aqui da igreja, mas tudo bem. Eu sei que vocês já sabem muito sobre oração, mas hoje o Senhor Ele quer tratar sobre algo muito específico acerca desse tema nos nossos corações. E eu mesma tenho vivenciado isso, esse chamado de Deus para o lugar secreto, o lugar da oração. E eu tenho vivido muitos frutos, experimentado muitos frutos por estar nesse lugar. Há muito que se falar sobre oração, mas hoje eu quero falar sobre a oração como lugar que nós não podemos negligenciar. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Existem muitos textos na palavra sobre oração, inclusive eu vou citar mais alguns durante essa ministração, mas eu quero iniciar com um versículo que é bem simples e direto. E o texto diz o seguinte: orem constantemente. Em outras versões, o texto fala, orai sem cessar. E essa ordem, ela é bem clara e bem simples, é uma ordem bem direta mesmo. Você lê, você não precisa de muita interpretação, já dá para entender bem claro ali, que é para nós orarmos constantemente. E está escrito assim porque o Senhor quis que a gente levasse a oração muito a sério. Por isso, o primeiro ponto dessa mensagem é: não negligencie o lugar de oração. Irmãos, desde que eu me entendo por gente dentro da igreja, desde que eu estou no meio das programações, eu vejo que, de todas as programações, as que a gente mais negligencia é a oração e a palavra. O que é completamente contraditório, porque nós cremos em um Deus... Aí, ó, não dá para ver direito aqui, mas está bem bonitinho. Tá lá, ó. Nós cremos em um Deus que se comunica com o seu povo através da sua palavra e também através da oração. Nós cremos em um Deus que deseja, desde o princípio, a colaboração dos seus filhos para realizar a sua vontade aqui na terra. E nós cremos em um Deus que muda realidades, que faz o impossível se tornar possível, que muda decretos, que cancela as investidas de Satanás na nossa vida por meio do clamor do seu povo. Amém? Um Deus que ressuscita o morto, que liberta os cativos e oprimidos e que muda a situação de uma nação inteira por meio da oração. Mas, surpreendentemente, nós, mesmo sabendo dessas histórias da palavra, nós ainda escolhemos não buscá-lo em oração. E até mesmo, muitas vezes, nós tratamos a oração como se ela fosse um portal mágico para ter todas as nossas vontades atendidas. Vontades essas que, na maior parte das vezes, são vontades egoístas. Então, você pode pensar, é possível fazer orações egoístas? Sim, é possível fazer orações egoístas. Inclusive, está escrito lá em Tiago 4, que nós não temos porque não pedimos. E quando pedimos, nós não recebemos por quê? Porque nós pedimos mal, para gastar com os nossos próprios prazeres. E quantas vezes eu tenho até vergonha de lembrar, eu entrei no lugar de oração para pedir a Deus, Deus, eu sei que o Senhor tem isso aqui, que a vontade do Senhor é essa, mas teria como o Senhor fazer a minha vontade? Porque eu acho que ela é melhor. Dá muita vergonha de lembrar, ainda bem que Deus é muito misericordioso. E nós temos que agradecer hoje por Ele não atender todas as nossas orações. Se Ele tivesse atendido todas as orações que eu já fiz, tivesse concedido elas, provavelmente eu estaria morta hoje espiritualmente.
Então, como eu falei, nós sabemos que orar é importante. Mas você sabe por que o Senhor estabeleceu a oração na nossa vida? Não é porque Deus, Ele está carente, Ele pensou, ai meu eu, Ele não vai falar, ai meu Deus, né? Porque Ele já é Deus. Ai meu eu, como eu estou carente, como eu quero alguém para conversar. Não, o Senhor estabeleceu a oração na nossa vida porque Ele sabe que se a gente não estiver nesse lugar, nós morreremos. E aí você pode pensar, então você está falando que se eu não tiver uma vida de oração, eu vou ter um infarto e morrer? Não, não estou falando de uma morte física. É claro que isso pode acontecer em consequência de más escolhas, sem a direção de Deus na nossa vida. Mas eu estou falando de uma morte primariamente espiritual. Certa vez eu li um livro chamado Oração, do pastor Josué Gonçalves. E ele intitula a oração como o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Então ele diz que se um cristão tem pouca vida de oração, pouco tempo de oração, ou até mesmo nem ora, ele tende a esfriar e morrer espiritualmente. E quantos de nós aqui já não experimentamos uma fase dessas, né? Eu mesmo já experimentei essa fase. Então, eu gosto de pensar que a oração, e de fato é assim, a oração ela é um presente de Deus para nós. Se você for ler na palavra, você vai ver que antigamente nem todo mundo poderia se apresentar diante de Deus. Nem todo mundo poderia apresentar aquilo que queria, aquilo que precisava diretamente a Deus. Antes, nós precisávamos de um intermediário entre nós e Deus. Mas Jesus, o perfeito sumo sacerdote, rompeu com isso. E hoje nós podemos ter acesso diretamente a Deus. Hoje nós podemos falar com o Senhor, ouvir a voz dEle. E essa é até a vontade de Deus para nós. Porque está escrito lá em Jeremias 29. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, irmãos, o Senhor, Ele deseja esse encontro com você. E esse encontro pessoal, não é só a oração de gratidão porque você acordou no dia ou porque você comeu. Todas essas orações são muito importantes. Mas Deus, Ele deseja um encontro pessoal com cada um de nós, no lugar secreto. E há uma mesa posta para você na presença do Senhor. Então, não despreze isso. Em segundo lugar, irmãos, decida orar, independente das circunstâncias. Não dependa dos seus sentimentos para orar. A oração, ela é de fato uma disciplina, assim como o jejum, assim como o estudo da palavra, a leitura da palavra. É uma disciplina que você precisa se colocar nesse lugar todos os dias. E às vezes você vai meio obrigado mesmo, mas você precisa se colocar todos os dias nesse lugar porque você sabe que você precisa disso. E às vezes vai custar muito de nós, mas como eu falei, nós temos a consciência de que o lugar de oração é extremamente fundamental na nossa vida cristã. É nesse lugar que nós nos encontramos com o amado da nossa alma, a pessoa mais preciosa do mundo. Quantas vezes nós não nos esforçamos para encontrar um amigo, para falar com um amigo? Às vezes a gente está muito cansado, mas não nega uma saída com um amigo, porque a gente gosta de estar com ele. Quantas vezes a gente não faz isso com os outros amigos, mas deixamos de fazer isso com a pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus? Então, como eu falei, haverão momentos em que vai custar muito para nós. Haverão momentos em que a gente não vai ter palavras para falar, a gente só vai ter o silêncio para entregar ao Senhor. Mas acredite que até no seu silêncio, o Senhor se faz presente. Até o seu silêncio, Ele deseja, porque Ele quer estar com você. Então, se for preciso, fique em silêncio com Ele, mas desfrute desse lugar de comunhão com Deus. Decida orar, irmãos, porque orar é estar em comunhão com o nosso Pai. Decida orar porque a oração muda destino. Há direções para a sua vida que você só vai encontrar no lugar de oração. Você não vai encontrar vendo vídeo no TikTok do que é que eu preciso fazer. Você não vai ver perguntando ao ChatGPT, o que é que eu faço? Às vezes a gente faz isso mesmo, não tem nenhum problema. Mas existem direções que a gente só recebe no lugar de oração, porque elas vêm diretamente da boca do próprio Deus.
Decida orar, porque através da oração, Deus molda o seu caráter e cura feridas na sua alma. Decida orar, porque através da oração, o Senhor nos purifica, nos santifica e nos fortalece. E decida orar, porque você precisa conhecer a Deus e se proteger contra todo engano. Nós estamos em um mundo cada vez mais liberal. Um mundo cada vez mais cheio de sincretismos, um mundo marcado pelo liberalismo. Tudo é muito relativo, não existe verdade absoluta. A verdade de cada um é pessoal, cada um sabe qual é a sua verdade. Mas se você cultivar o lugar de oração, se você conhecer no lugar de oração a Deus, você vai ter a revelação da verdade dele. Você não vai ser levado por qualquer vento. Você não vai ser levado por qualquer doutrina. Você não vai ser levado por qualquer mentira. Então, quem ora conhece a Deus e a sua verdade. Quem ora não é levado por uma ideia e outra. E esses dias eu estava lendo um livro que eu indico muito, inclusive, que se chama Ativando o Lugar da Oração, do pastor Valmir Santos. Acredito que muitos aqui já devem ter. E eu me deparei com um capítulo tão lindo, que eu já procurei formas, palavras bonitas para dizer o quanto a oração é importante na minha vida. E eu nunca encontrei, mas quando eu li esse capítulo, eu me identifiquei exatamente com o que ele estava escrevendo. E eu separei um trecho que diz o seguinte: eu oro porque na oração eu encontro o verdadeiro prazer da vida. Nela eu encontro com o meu destino, minha fé, meu presente e meu futuro. Na oração eu posso viver as alegrias do céu vindouro e desfrutar do paraíso na terra. Na oração eu me coloco ao lado do Senhor dos Exércitos e vejo as potestades do mal se curvarem e fugirem amedrontadas diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu oro porque a oração tira o meu prazer do pecado e me faz amar mais a Deus e a sua presença. Então esse é só um trecho de como ele descreve a oração, mas ele fala tantos outros motivos que de fato são verdades acerca da oração. Mas eu sei que alguém aqui pode estar pensando: tudo bem, querida, eu entendo que a oração é importante, eu até tento fazer tempos e tempos de oração, mas é porque eu não tenho forças para orar, é porque eu não consigo permanecer nesse lugar. Irmão, eu vou dizer para você que você pode estar passando por uma frieza espiritual, você pode estar passando por uma crise espiritual, você pode estar sentindo a maior dor que você já sentiu na sua vida nesse momento. Você pode estar enfrentando situações muito dolorosas, mas é aí mesmo que você precisa orar. Vamos olhar para o exemplo de Jesus, o nosso maior exemplo de pessoa, o nosso maior exemplo de vida constante de oração. Quando você lê a palavra, você vê que Jesus, ele orava em todo o tempo. Ele parava o que ele estava fazendo, por mais importante que fosse os ajuntamentos, por mais importantes que fosse as coisas que ele estava falando para aquelas multidões, ele parava o que ele estava fazendo e ele ia ter com o Senhor, ele ia orar. E mesmo diante da morte, ele não cessou, como está escrito lá em Lucas 22, 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E quantas vezes nós deixamos de orar porque as coisas não estão indo como a gente quer, ou porque eu tenho muita coisa para fazer, ou porque eu tenho que fazer isso aqui dá certo, eu tenho que fazer tudo no meu ministério, eu tenho que fazer isso na igreja, eu tenho que desenvolver esse projeto na igreja, e eu estou muito atarefada, e eu não consigo parar, e se eu paro, eu não consigo escutar, eu estou muito atarefada. E quando tudo que o Senhor quer de você, quando tudo que o Senhor quer de nós, é que você se retire e vá ter com Ele, como Jesus fez. É que você se retire para orar e se aquiete a sua alma diante dEle. A falta de oração na vida de uma pessoa, ela é um sintoma de que essa pessoa despreza a presença de Deus. E você pode estar pensando: meu Deus, que duro, mas é verdade. É o sintoma de uma pessoa que é independente demais, é uma pessoa que não precisa consultar a Deus para nada. É alguém que se apoia no seu próprio entendimento. E a Bíblia chama esse tipo de pessoa de quê? Se você já leu Provérbios, você sabe. De tolos.
Então, irmãos, que nós não sejamos tolos diante do Senhor. Nós precisamos parar de adiar as nossas conversas com o Senhor. Nós precisamos parar de achar desculpas para não se submeter a esse lugar. A gente pode ter 1000 desculpas, 1000 motivos, e o Senhor tem uma única resposta que quebra todas as nossas desculpas. E você conhece muito bem esse texto. Está lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quantas vezes a gente não já leu, já escutou esse texto, e nossa, é só mais um texto que eu já escutei, é só mais um texto da palavra. Você pode não falar isso, mas as suas atitudes se comportam dessa forma. Mas tudo que a gente precisa fazer é realmente buscar o reino de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que parar, abandonar o trabalho, abandonar a escola. Não, mas é ter um coração posicionado, onde Deus realmente tem o primeiro lugar. E, irmãos, eu lembro de uma época que eu mal orava. Eu não orava muito, não. Eu ia para a igreja e tudo, eu participava das coisas. E a minha oração, às vezes, era uma oração básica, às vezes era, como eu falei, só uma oração para pedir para Ele fazer as coisas que eu queria. Mas eu tinha motivos bem específicos. Um motivo era porque eu trabalhava muito. O outro motivo era porque quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando. E quando eu não estava trabalhando e estudando, eu estava na academia. E quando eu não estava em nenhum dos três, eu estava mexendo na internet. Ou assistindo na Netflix. E o resultado disso foi que eu era uma pessoa muito perdida mesmo. E eu não conseguia tomar nenhuma direção da minha vida sem ter uma grande crise de ansiedade. Para tudo eu tinha uma crise de ansiedade, para uma decisão simples. Eu não conseguia me aquietar, eu não conseguia parar, porque eram muitas vozes na minha cabeça. E eu não conseguia. E eu acreditava mesmo que eu não tinha tempo para orar todo dia, não. Mas, na verdade, era só falta de prioridade mesmo. Era a minha falta de zelo com a oração e a minha falta de zelo para com Deus. Eu realmente, naquela época, eu estava realmente muito atarefada. Mas eu também queria ficar muito distraída. Então, quando eu tinha essas fugas, né, esses momentos livres, eu ia fazer qualquer coisa, menos aquilo que realmente ia agregar na minha vida, que era ter com o Senhor. Então, como eu falei, naquela época eram muitas vozes rondando a minha cabeça. E agora não é diferente, né? São muitas vozes que rondam a nossa mente, mas há uma só voz que nós precisamos ouvir, que é a voz de Deus. E como diz lá no Salmos 29, a voz poderosa e majestosa do Senhor, que é capaz de despedaçar todo o jugo, a voz que é capaz de estremecer o deserto. É essa voz que nós precisamos deixar ressoar dentro de nós. E muitas vezes, a nossa oração, ela vai ser uma oração sem muitas emoções. Às vezes a gente quer só estar na oração e na adoração chorando e esperneando no chão e no xererê. Mas a maior parte das vezes a nossa oração vai ser sem muitas emoções. Às vezes a nossa oração ela vai ser carregada de raiva. Tudo que você vai ter é se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou com muita raiva por causa disso, disso e disso. Às vezes a sua oração vai ser só lágrimas. Ou simplesmente você não vai ter palavras diante de Deus. Mas nós precisamos cultivar esse lugar de oração, porque a resposta de todas as nossas questões está nesse lugar. Nós precisamos buscar o óleo todos os dias, até que ele venha. E a nossa percepção sobre a oração, ela vai mudando. Eu vejo que isso aconteceu muito comigo. A sua percepção de oração vai mudando conforme você vai orando. Antes, eu via como algo, como uma obrigação, né? Acordar, orar. Às vezes até o devocional era uma obrigação, orar e adorar e ler a Bíblia. Mas conforme eu fui fazendo isso, eu fui descobrindo o prazer que é estar no lugar de oração. E chega um momento que você tá amando tanto esse lugar, que você não quer mais sair, você não quer mais fazer nada, você não quer mais fazer nada mesmo. Você não quer estudar, você não quer trabalhar. Aí, agora sim, o trabalho é que se torna um fardo, porque você só queria ficar orando. Estudar se torna um problema, porque você queria só ficar orando. Então, existe esse lugar no Senhor.
E nesse lugar, de repente, as coisas elas perdem o sabor. As coisas que você dava muito valor, que você colocava no lugar do Senhor, vai perdendo a graça. E o Senhor vai tomando verdadeiramente o lugar dele no seu coração. E a gente prefere ficar nesse lugar, mesmo que ficar nele seja ouvir uma correção do Senhor. Você aprende a sentir prazer até em ouvir uma correção do Senhor. Porque você tem a revelação de que a correção do Senhor só vem para quem Ele ama. Ele corrige a quem Ele ama. Então, a gente passa de um extremo para o outro. Ai, não quero orar, orar é muito difícil. E aí, de repente, você só sabe orar, você não quer mais fazer nada. Esse livro mesmo que eu indiquei, até falei para o pastor, foi ele que me emprestou. Você lê ele e você não quer parar de orar. Você quer ficar orando ali, começa a aparecer um monte de motivo de oração. E a única coisa que você quer é ficar ali mesmo. Então, irmãos, decida hoje romper com a negligência com relação à oração. Porque se você tem feito isso, eu vou dizer para você que você está perdendo um banquete preparado pelo próprio Deus para você. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é aquilo que o próprio Deus quer comunicar a você. E por último, a vontade de Deus para você é que você ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E para conseguir isso, você precisa estar intimamente em comunhão com Deus, no secreto, em oração. Porque se você buscá-lo, o pastor mesmo falou aqui nesse instante, se você buscá-lo de todo o seu coração, você o encontrará. E Ele dirá coisas grandiosas e insondáveis para você. É por isso que eu falei que o Senhor, Ele tem um banquete preparado para cada um de nós. E Ele tem coisas grandiosas e insondáveis, mistérios dEle, revelações dEle, inclusive na própria palavra, para cada um. Mas isso é para quem o buscar. É no lugar de oração que Deus se revela profundamente aos seus filhos. E revela a sua vontade para cada um de nós. É no lugar de oração que você vai aprender a orar, a ouvir e a reconhecer a voz do Senhor. No lugar de oração, nós também vamos aprender a amar o Senhor. O nosso amor pelo Senhor é um amor imperfeito. Mas conforme você vai orando, conforme você vai se relacionando com Ele, você vai aprendendo a amar Ele. O Senhor vai colocando o amor dEle no seu coração e você aprende a amar Ele e a amar todos em volta. E além disso, Ele ainda nos ensina a obediência. Na oração, você aprende a obediência. Porque, irmãos, muitas vezes a gente está batendo na mesma tecla, perguntando ao Senhor uma direção, ou então pedindo uma resposta dEle em relação a alguma coisa, só que nós já decidimos dentro de nós que a gente só vai obedecer se a resposta dEle for aquela que a gente decidiu que quer ouvir. Então, esse lugar de oração vai transformar isso dentro do seu coração. E Deus, Ele não quer que a gente se torne mestres na lei apenas. Ele não quer que a gente se torne os sabichões da palavra, que a gente saiba de tudo, seja os mais sabidos onde a gente vai, sobre a palavra e os mandamentos dEle. De nada adianta Ele revelar os segredos do coração dEle para nós se a gente não corresponde com obediência, se a gente não corresponde com aquilo que Ele quer que a gente corresponda, com a nossa própria vida. E se nós procedemos assim, a nossa casa vai cair. A Bíblia diz lá em Lucas, Jesus fala, com quem se assemelha a pessoa que vai à escuta dele e não obedece. É como a pessoa que constrói a sua casa em cima da areia. Vem um vento e a casa vai acontecer o que com a casa? Ela vai cair. Então nós estamos fadados ao fracasso, nosso ministério está fadado ao fracasso se a sua prioridade não for oração. Não adianta. Às vezes a gente estava conversando com a Ágata e ela até falou sobre isso e é muito verdade. A gente está muito acostumado a fazer as coisas. Então a gente aprende uma vez e replica aquela coisa sempre. Só que se a gente continuar dessa forma e não continuar buscando a direção do Espírito Santo sobre cada coisa que a gente está fazendo, e ele é mestre na coisa ou não, nós estamos fadados ao fracasso. Então você saber qual é a vontade de
Deus para você hoje? A vontade do Senhor para você hoje é que você o busque de todo o seu coração e com todas as suas forças, e você busque estar no lugar de oração. Irmãos, o Senhor, Ele não espera de nós orações bonitas, as palavras mais glamurosas. Olha, Senhor, como eu sei orar. O Senhor não espera de nós as palavras mais fluentes do português. Não, Ele só quer você. Ele quer que você venha com simplicidade de coração, se coloque diante dos pés dEle, pronto para ouvir. Ele só quer essa simplicidade. Às vezes a gente acha que orar é só falar. E muita gente usa isso como desculpa. Eu não passo muito tempo orando não, porque eu não tenho o que falar. Só que conforme você vai habitando nesse lugar, você descobre que o lugar de oração não é tanto sobre você falar. É sobre Deus falar e você ouvir. E eu queria compartilhar com vocês uma cena que eu vi lá na PIB Kids. 2 domingos atrás, eu entrei na salinha dos pré-escolares e eu fui lá para filmar. Eu filmo a PIB Kids, aí eu fui tirar umas fotos, gravar uns vídeos para poder compartilhar no Instagram. E aí quando eu entrei, a tia estava dando a ministração, né, sobre a mensagem do dia. E aí uma criança, uma menininha, eu acho que ela não tem nem 4 anos, ela interrompeu a tia e ela disse assim: tia, eu amo tanto Jesus. Tia, eu amo falar com Jesus. Minha mãe coloca louvores na minha casa para ouvir sobre Jesus. Eu amo muito Jesus. Vamos falar com Jesus? Ela falou desse jeito. Aí a tia foi e disse: sim, tudo bem, vamos orar. Aí a menina se levantou do nada. A gente esperava que fosse fazer uma rodinha, como a gente está acostumado. Mas não, a menina se levantou e vamos dizer que ela estava aqui. Ela se virou e ficou com a cara virada para a parede. E aí eu fui lá e gravei. Rapaz, o que é isso? Aí a menina começou, fechou os olhinhos e ficou com a mãozinha assim. Aí a menina começou: Jesus, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor cuida do meu coração. Obrigada, Jesus, eu amo falar com o Senhor. Obrigada porque o Senhor cuida da minha família. Jesus, eu te amo muito. Minha gente, eu filmando isso, eu não acredito. Eu vou chorar aqui agora. Eu filmei, aí ela se levantou e eu saí rápido da salinha, porque de fato eu queria chorar. E eu fiquei tão emocionada com aquela cena, eu tava bem ruim nesse dia. E eu estava, inclusive, com dificuldades para estar no lugar de oração. Mas quando eu vi essa menina, quando eu vi a atitude do coração dela, eu pensei: meu Deus, se eu estou assim, imagina Jesus vendo a oração dessa menina, vendo no coração dessa menina. E aí o Senhor me falou que realmente o que Ele espera de nós é essa simplicidade, é esse coração diante dEle, é esse coração que se coloca diante dEle, não tem pressa, escuta e contempla a beleza da santidade dEle. Esse é o desejo de Jesus para nós. Então, se você sente que você não sabe orar, não se preocupe. Como eu falei, você aprende a orar orando. Ore como você sabe e peça ajuda ao Espírito Santo. E se você quiser exemplos de como você pode orar, abra a Bíblia. Os salmos mesmo estão repletos de orações lindas. Quantas vezes eu não sabia como começar uma oração, e aí eu abro o salmo, e agora eu estou bem focada no Salmo 18, e aí eu abro o Salmo 18 e começo. E lá está escrito desse jeito: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre alta. E aí eu começo a falar isso, que está lá nos Salmos, e de repente a oração começa a fluir. E de repente eu vejo que eu estou fazendo a oração mais bonita da minha vida. E não é porque eu sei fazer a oração mais bonita da minha vida. Não é porque eu sei usar as melhores palavras. É porque o Espírito Santo está ali falando através de mim. É porque o Espírito Santo está ali inspirando a minha oração. E Ele não faz isso só comigo, não. Ele faz isso com todo mundo. Todo mundo que quiser, que procurar. E
E se você é uma pessoa que já esteve nesse lugar, que já experimentou o lugar de oração, que já experimentou a beleza da santidade de Deus e por algum motivo deixou de estar nesse lugar, seja qual for o motivo, decida hoje, agora mesmo, voltar para esse lugar. Aí onde você está, se coloque diante do Senhor em arrependimento por ter abandonado esse lugar. Porque a gente vê a oração como algo muito rotineiro, a gente está muito acostumado. Mas a gente esquece que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele é uma pessoa que tem sentimentos. Imagina o Espírito Santo o dia todinho ali, ó, do teu lado, esperando. Eita, que horas será que ela vai entrar no quarto, vai fechar a porta dela e vai clamar a mim em secreto e eu vou ouvir? Que horas será que ela vai fazer isso? Imagina como é para o Espírito Santo, o dia inteiro. E a gente sempre procurando uma coisa, sempre procurando alguma ocupação no nosso dia para colocar no lugar dele. Então isso entristece o Espírito Santo. Um dia desses aí ele mesmo me puxou a orelha assim, porque eu estava meio negligente com esse lugar. E aí ele me falou: eu estou triste com você. E eu não acredito que você está triste comigo. Eu fiz o quê? E aí ele me falou que foi porque eu estava sendo muito negligente com o lugar de oração. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Como eu falei, é um banquete preparado de Deus para nós. Não é só eu ir lá e dizer: Deus, eu quero muito isso daqui. Aí Deus vai e realiza. É muito bom quando isso acontece, mas o lugar de pertencimento que a oração traz não tem preço. Chega um momento que você está tão assim nesse lugar, você está tão imerso, que você não tem mais nada para pedir. Eu mesmo tem dia que eu não tenho mais nada para pedir, eu não peço nem para ele me abençoar, não peço nem por saúde. A única coisa que eu sei fazer é estar lá e contemplando a presença dele, contemplando a beleza da santidade dele. A única coisa que me vem para falar é: Senhor, como tu és lindo, Senhor, como tu és precioso, como esse lugar é um privilégio para mim. Mas a gente está tão acostumado com oração. Ai, vamos fazer mais uma oração. Ai, olha lá o momento de oração da igreja. A gente está tão acostumado que a gente esquece que isso é de fato um privilégio. Você pode falar com Deus, o Deus criador do universo, que não cabe no universo, que nós não tem uma palavra que a gente possa usar para descrever ele. Você pode se comunicar com ele e ele pode se comunicar com você. Isso é maravilhoso. A gente precisa resgatar esse lugar. E o chamado do Senhor para nós hoje, para esse ano do recomeço, é que a gente volte os nossos olhos completamente para Ele. Ainda que a gente tenha que abandonar nossas programações, ainda que, vamos fazer assim, hoje o culto vai ser assim, assim, assim. Não estou, não é falando direta não, viu? É só, pode acontecer. O culto vai ser assim, assim, assim. O Espírito Santo diz: não, eu não quero que o culto seja assim. Agora vocês vão ficar todo mundo prostrado aí, vamos todo mundo orar e o Senhor vai falar com vocês. Isso pode acontecer, mas a gente tem que estar com o coração aberto. Às vezes, eu não estudo em faculdade ainda, mas eu faço cursinho, né? Às vezes vai ter dias, e já aconteceu isso, de eu me sentar para estudar e vinha aquela vontade muito forte de orar, e eu começar a orar e eu não faço mais nada. A única coisa que eu fiz foi orar e acabou. E eu não estou falando isso para me gabar, nem para falar de mim. O foco aqui não sou eu. Eu estou dizendo que eu estou descobrindo esse lugar de oração no Senhor. E tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Tem sido realmente, de fato, prazeroso conhecer a Deus e conhecer esse lugar de intimidade com Ele. Então, essa é a vontade do Senhor para nós. E se você esquecer de tudo que eu falei aqui, passei o quê? 40 minutos falando. Se você esquecer de tudo que eu falei, se lembre apenas disso. Há uma mesa posta para você na presença do Senhor. Não despreze isso. Amém? Nós vamos ter um momento de oração agora. Fique à vontade se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé, se quiser dar as mãos, fique à vontade, mas se coloque nesse lugar em arrependimento. Se você tem sido uma pessoa que não tem estado nesse lugar de oração constante, que é aquilo que Deus espera de você,
Se coloque em arrependimento diante do Senhor. Peça perdão ao Senhor e Ele virá. E Ele se inclinará para ouvir o clamor do seu coração. Amém? Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Jesus, porque nós temos a oportunidade, Senhor, de falar com o Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor fala aquilo que está no teu coração, Senhor. Como a tua própria palavra diz, que o Senhor revela os desejos, o Senhor revela os segredos do seu coração para os seus filhos. Como nós somos privilegiados, Senhor, por receber essa revelação. Obrigada, Pai, porque hoje nós temos acesso ao Senhor. Nos perdoa, Jesus, porque nós temos abandonado esse lugar. Nos perdoa, Senhor, por colocar outras coisas no teu lugar. Nos perdoa, Pai, por dizer, não, daqui a pouco eu vou orar. E quando vê, Senhor, o dia já acabou e deixamos o Senhor esperando à mesa. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, queremos ser uma geração que se levanta, uma geração que ora, uma geração que antes de ir para o púlpito se coloca diante de Ti. Nós queremos ser uma geração quebrantada, Senhor. Nos leva até esse lugar, Espírito Santo, porque nós temos dificuldade. E até quando nós tentamos acertar, a gente erra. Nos leva até esse lugar. Nos revela, Senhor, a beleza da Tua santidade. Nos faz habitar nesse lugar de presença gloriosa do Pai, Senhor. Que a gente possa ter experiências com o Senhor. Que a gente possa, Senhor, experimentar a Tua nuvem de glória nos nossos quartos, quando nós nos trancarmos, Senhor, para Te ouvir. Senhor, nós não queremos só pedir bênçãos, nós não queremos só pedir para que o Senhor abençoe as nossas próprias decisões. Nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que Tu queres para nós. Destrava os nossos ouvidos nessa noite, Senhor. Faz as escamas caírem dos nossos olhos para que a gente possa Te ver, Jesus. Nós não queremos, Senhor, perder mais tempo. Nós não queremos, Senhor, estar longe de Ti, porque longe de Ti nós morremos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ter discursos ensaiados. Nós não queremos fazer performances em cima do Teu altar. Não nos deixa ser enganados, Jesus. Se revela a nós. Nós Te pedimos, perdoa, Senhor. Perdoa os nossos corações, porque nós estamos tão duros diante de Ti. Mas eu sei que o Senhor não quer essa dureza de coração. Então, Senhor, quebra a dureza dos nossos corações, Pai. Quebra todo orgulho que nos impede, Senhor, de estar diante de Ti, prostrados como é o nosso lugar. Esse é o melhor lugar do mundo, é prostrado diante dos Teus pés. Senhor, traz a revelação aos nossos corações de como isso é precioso. Esse lugar de humilhação diante do Senhor. É nesse lugar que nós temos, Senhor, a nossa porção diária. É nesse lugar, Senhor, que nós podemos acumular o nosso óleo até que o Senhor venha. Para que naquele grande dia, Senhor, nós sejamos achados, Senhor, com óleos nas nossas lamparinas. Não lamparinas apagadas, mas lamparinas acesas, Senhor. À espera do nosso noivo, Pai. Faz de nós, Senhor, a noiva que o Senhor deseja que a gente seja. Nós queremos estar nesse lugar, Pai. Prepara os nossos corações, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar. Corrige-nos, Senhor. Nós queremos, que prazer é ser corrigido pelo Senhor. Corrige-nos, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e endireita as nossas veredas, Senhor. Nós não queremos caminhar por caminhos tortuosos. Nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós queremos, Senhor, seguir exatamente o Teu plano. Nós queremos colaborar com aquilo que o Senhor tem feito nessa terra. Prepara os nossos corações, Senhor. Nos purifica, Pai, nos santifica por meio da Tua palavra, Senhor. Nos dá uma nova paixão nos nossos corações. Faz arder o fogo, Senhor, o fogo da presença do Senhor dentro de nós. Faz arder, Senhor, novamente a chama que se apagou, Jesus. Faz arder, Senhor, no coração daquelas pessoas que hoje não conseguem mais estar nesse lugar, que hoje veem como obrigação estar nesse lugar de oração,
coração. Faz arder novamente, Senhor, uma chama incessante, uma chama que não se apaga, Senhor, independente da situação. Senhor, faz arder dentro de nós um novo amor, um amor mais profundo pela Tua presença, Senhor. Revela-se a nós queremos Te conhecer. Nós queremos Te conhecer como Tu és, Senhor. Não como nós achamos que Tu és. Nós não queremos, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas próprias vontades. Nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. E nós nos colocamos nesse lugar hoje, arrependidos diante de Ti. E nós cremos que a Tua misericórdia nos cobre outra vez. Nós cremos que o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Espírito Santo, nos guia, Senhor. A partir de hoje, nos guia nas nossas orações, que sejam orações verdadeiramente, que as nossas orações sejam a vontade do Senhor e não a nossa própria vontade. Marca os nossos corações, Senhor, com a Tua presença. Marca os nossos corações, Senhor, com a Tua glória. Faz resplandecer sobre o nosso rosto a Tua glória, Jesus. Assim como foi com Moisés, Senhor, encontra-nos também, Pai, porque nós faremos a nossa parte. Nós iremos atrás de Ti, sabendo que ao ir atrás de Ti, nós Te encontraremos. Sabendo que ao bater na porta, a porta será aberta e nós entraremos e cearemos com o nosso noivo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para as perguntinhas. Vamos formar os grupos. Tem muita gente hoje, acho que dá para formar uns 6 grupos.